Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, meu Pai, não seja minha, mas que seja do Senhor. Meu Deus, fala através da minha vida. Não deixa, Espírito Santo, eu te atrapalhar. Mas tudo que for falado aqui nessa noite, meu Pai, que seja do Teu Espírito, que seja, meu Pai, testificado no Espírito dessa pessoa, para que essa pessoa possa, meu Pai, crescer na Tua palavra. Meu Deus, abre os nossos olhos espirituais, repreende, meu Pai, tudo aquilo que queira nos tirar o foco desta palavra, mas que essa palavra seja para o nosso despertar, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Olha só, pessoal, Mateus capítulo 25. A palavra de Deus aqui, Jesus fala de 10 virgens. Quem você já ouviu essa palavra? Todos nós, sim ou não? Quantas e quantas vezes? E hoje você vai ouvir de novo. Amém, pessoal? Mas eu tenho certeza que hoje Deus vai falar com você de outra forma. A palavra de Deus se renova a cada amanhecer. Amém, pessoal? Jesus fala que o reino de Deus, pessoal, é semelhante a 10 virgens, 10 noivas. Essas noivas, 5 delas eram sensatas e 5 delas eram loucas, insensatas. Olha o que diz aqui, ó, lê comigo, por favor. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao que, pessoal? Ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 o que, pessoal? Eram prudentes. Mas as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das suas lâmpadas, levaram o que, pessoal? Azeite nas suas vasilhas. Olhe para mim, por favor. Aqui o Senhor Jesus está fazendo uma comparação, pessoal, da igreja de Cristo. Hoje a igreja se encontra assim. Hoje os cristãos se encontram assim. Pessoas que oram, pessoas que vêm à igreja, pessoas que têm a Bíblia, que sabem louvar, pessoas que na rua todo mundo sabe que é cristão, que é crente, que é evangélico, mas essas pessoas, elas têm a lâmpada, mas elas não carregaram com ela o quê? A vasilha com azeite. Diz mais assim, ó, versículo 4: no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. E tardando, demorando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, e o que, pessoal? E prepararam as suas lâmpadas. As loucas, que são as nécias, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o que, pessoal? Se apagando. Olha como isso aqui é interessante, pessoal. Então, aquelas noivas que não carregaram com ela
as vasilhas, olharam para as noivas que eram prudentes, viram que as noivas carregavam o quê? As vasilhas com azeite, e disseram: olha, dá-me um pouco desse azeite, para que a minha lâmpada não se apague. E aí diz assim, pessoal, o texto, olha só. Mas as prudentes, versículo 9, mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que a vendem, e o que, pessoal? E comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou quem? O noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta o que? Se fechou. Presta atenção o que o Senhor Jesus quer falar com você. Amém, pessoal? Aquelas noivas que estavam elas despreparadas, perderam a oportunidade de entrarem na salvação, entrarem na bodas, de serem tomadas pelo noivo. Quem é o noivo ali, pessoal? Jesus. Jesus é o noivo. Jesus é o noivo. E trazendo para os dias atuais, ele procura a igreja assim preparada. Pessoas que assumem a fé e dizem assim: eu preciso estar o quê? Preparada. Porque a eternidade, a salvação, ela depende de como eu estou. Você vê, todas elas estavam juntas no mesmo lugar. Todas elas tinham uma lâmpada, sim ou não, pessoal? Todas elas eram virgens. Todas elas tinham azeite na lâmpada, mas 5 só tinham vasilhas. Por quê? Porque essas noivas que tinham vasilhas, elas sabiam que Jesus, aliás, que o noivo, que é Jesus, poderia o quê? Demorar. Aí eu pergunto para você hoje, olha para mim, por favor. Jesus está demorando? Fala, pessoal. Pode falar, fala. Jesus está demorando? Sim ou não? Jesus está demorando. Jesus está demorando. Por quê? Porque Jesus está dando chance, pessoal, todo dia, enquanto ele não voltar, Jesus está dando chance das pessoas se prepararem. Ou seja, essas 5 noivas que eram insensatas, que eram loucas, elas eram a noiva de Cristo, elas tinham a lâmpada, elas estavam todas no mesmo lugar, elas dormiram todas juntas, mas elas não tinham preparado a vasilha. E aí, aquelas que prepararam a vasilha, elas tinham pagado o quê? Diga assim, o preço. O que é pagar o preço, pastor? É você abdicar de muitas coisas por causa do amor de Cristo. É você abrir mão do mundo, é você abrir mão da amizade com o mundo, é você abrir mão de festas, é você abrir mão de amizades que te levam para longe de Deus por causa do amor de Cristo. Essas vasilhas que elas carregaram para esperar o noivo, elas tiveram que pagar o preço. E aí você vê que as loucas disseram o quê? Olha, me empresta um pouco do teu azeite, me dá um pouco do teu azeite. E o que foi que elas disse? Olha só como é a igreja, a noiva de Cristo, que é preparada. Ela diz assim, ó, versículo 8: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, e comprai, ou seja, pague o preço. E aí, pessoal, aqui Jesus fala que elas saíram atrás daqueles que vendiam.
Olha o simbolismo da coisa. Tenta imaginar a cena. Todas elas estavam preparadas. Todas elas estavam ali preparadas para o noivo, que era Jesus. Todas elas estavam ali esperando o momento do noivo chegar. Você já viu como é no casamento? Geralmente quem atrasa é quem? A noiva. É ou não é verdade? E aí, enquanto a noiva não chega, né? As pessoas ficam naquela expectativa. A noiva, espiritualmente falando, é a igreja, pessoal. É você. É você que um dia se batizou nas águas. É você que um dia assumiu uma aliança com Deus. Você é essa noiva. Você é essa noiva que pode caminhar para o reino de Deus. Mas Deus está falando para você: se prepara. Prepara a tua vasilha. Prepara o teu azeite. Em outras palavras, não olha mais para o mundo, para a amizade do mundo, porque a Bíblia fala que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Se você ama o mundo e as coisas que há no mundo, a vaidade, a injustiça, a imoralidade sexual, a impureza, o dinheiro fácil, a prostituição, a traição, se você ama, se você se constitui amigo do mundo, você na hora é inimigo de Deus. Isso é para o pastor, para o bispo, para o obreiro, para o evangelista, para o membro, para o padre, para quem quer que seja. Seja a noiva preparada. Seja a noiva que se preparou, que disse: não, eu preciso estar preparada, porque o noivo pode o quê? Demorar. E se ele demorar, eu preciso estar o quê, pessoal? Preparado. Como que eu me preparo, pastor Álvaro? Eu me preparo nas minhas dedicações, nos meus sacrifícios, nas minhas renúncias. Em outras palavras, eu pago o preço para poder viver o evangelho de Cristo. Foi isso que aquelas virgens fizeram. Mas as prudentes, versículo 10, mas as prudentes responderam não, para que não falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Então, saindo elas para comprar, olha só, pessoal, chegou quem? O noivo. Ele chegou. E as que estavam apercebidas, ou seja, atentas, as que estavam preparadas, as que estavam aguardando ele voltar, o que foi que aconteceu? Entraram com ele para as bodas, e fechou-se o que, pessoal? A porta. Como é que a porta se fecha? De duas formas a porta vai se fechar para a noiva de Cristo. Ou a porta se fecha quando nós morremos, ou a porta vai se fechar quando Jesus o quê? Voltar. Então, Deus ele convida você, meu irmão, a se preparar. Largue de mão, largue fora as coisas desse mundo. Quantas pessoas que todo dia levanta cedo, vai dormir tarde, correndo todo dia atrás das riquezas desse mundo. Não está errado não, tem que trabalhar. Mas quando isso é o teu foco, quando isso é a prioridade da sua vida, quando isso é o primeiro lugar da tua vida, então você pode ter o rótulo de cristão, pode ter uma Bíblia, pode dar paz do Senhor, você pode saber louvar, cantar, pregar, você pode fazer qualquer coisa, mas vai faltar em você o quê? Vai faltar a vasilha com azeite. Essa vasilha representa o preço da sua fé, o preço da sua renúncia. Cristão que não renuncia, pessoal, não é cristão. Por que essas virgens loucas, por que elas não carregaram com ela as vasilhas? Sim ou não, pessoal? Por quê? Então a porta se fechou.
Aí a porta fechou, olha só o que diz, ó. Mais tarde chegaram as virgens loucas clamando, olha só. O que foi que elas clamaram, pessoal? Senhor, Senhor, abre-nos o quê? Fala com força, abre-nos o quê? A porta. Olha só. Abre-nos a porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Se você for ler aqui do capítulo 25, a partir do primeiro versículo até o versículo 13, você vai ver que a palavra está falando muito que Jesus é o noivo, que ele é o noivo, que a noiva estavam esperando o noivo, que o noivo demorou, que o noivo estava vindo, que o noivo estava chegando, que o noivo recebeu aqui as 5 prudentes e que a porta se fechou. Quando a porta se fecha, pessoal, Jesus deixa de ser o noivo e ele passa a ser o quê? Senhor. Olha só. O que isso quer dizer, pastor Álvaro? Ele deixa de ser o noivo, ele passa a ser o juiz, ele passa a ser Senhor. Amém, pessoal? Quem está entendendo, pastor Álvaro? Isso quer dizer o quê? Quando Jesus voltar, acabou a oração, acabou o clamor. Você sabe que a Bíblia fala também sobre a parábola do rico e o quê? E Lázaro, o rico e o mendigo. Os dois chegaram a morrer, olha só, os dois morreram. Um foi levado ao seio de quem? De Abraão. E o outro foi para o quê, pessoal? Me ajuda? Para o inferno. Chegando lá no inferno, o rico falava, o rico clamava, o rico orava, em outras palavras, orava: Pai Abraão, molha o quê? A ponta do dedo. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Pai Abraão, manda alguém ir lá e avisar minha família. A porta ali, o quê? Se fechou, pessoal. Se fechou. Lázaro estava sendo consolado e o rico estava sendo atormentado. A noiva louca ficaram de fora. A igreja louca, o cristão louco, o cristão insensato, aquele que não sacrifica, aquele que não luta, aquele que não paga o preço da sua fé, aquele que não luta para se manter firme com o Senhor, aquele que olha para as suas dificuldades e fala assim: por que eu estou passando isso? Ele tem uma grande porcentagem de ficar de fora. Mas aquele cristão que é preparado, na provação ele é aprovado. Na provação é a sua luta que prova que você é de Deus. É a sua luta, meu irmão, que prova que Deus é com você. É a sua luta que prepara a sua vasilha. É a sua luta que prepara o seu azeite extra. É a sua luta que prepara a tua lâmpada acesa. O Senhor está falando para você nessa noite: como está a sua lâmpada? Como está a sua vasilha? A sua vasilha está preparada? A sua vasilha está posta? Ou você está apenas vivendo conforme a vida? É muito forte isso aqui, meu Deus. A gente paga muito preço, pessoal. Pastor José, todos nós. Às vezes a gente erra, a gente cai, e a gente pensa assim: poxa, Deus não é comigo, Deus é com você. Deus é com você. Não espere a porta se fechar, Deus é com você. Eu anotei um negócio aqui muito forte, ó. Hoje, talvez as pessoas esnobam da sua fé, as pessoas esnobam da sua fé, da sua trajetória, porque você se converteu, porque você abandonou as amizades do mundo, porque você saiu das rodinhas, das panelinhas, e talvez você é criticado, e talvez você é julgado, talvez você, enfim,
você perdeu muita amizade. Você sabe que se nós formos olhar hoje para o mundo, pessoal, olha para mim, por favor. Se nós formos olhar hoje para o mundo, nós sofremos e o mundo se alegra. É ou não é verdade? Sim ou não, pessoal? Olha para o mundo. A gente, depois que a gente assumiu a nossa fé, depois quando a gente assumiu a nossa vida com Deus, claro que a gente tem paz, mas hoje a gente tem sofrido na nossa alma. A gente quer acertar, a gente luta para acertar, e quanto mais a gente luta, parece que mais a gente erra. É ou não é verdade? Sim ou não? E o mundo, quanto mais a gente tenta acertar, mais o mundo se alegra. Mas chegará o dia, há uma promessa, pessoal. Chegará o dia em que o mundo vai chorar e nós vamos estar se alegrando na eternidade. Amém, pessoal? Chegará o dia em que o mundo vai clamar, aonde? No inferno. Aqueles que perderam a oportunidade clamarão no inferno. Eles clamarão na eternidade no inferno, e a oração deles lá não vai surgir efeito. Por quê, pastor? Porque a porta fechou. E nós estaremos na eternidade com Deus. Nós estaremos louvando a Deus. Nós estaremos louvando, pessoal. Imagine se Jesus voltasse, se Jesus voltasse ainda hoje. Todas as nossas riquezas, as nossas posses, as nossas conquistas ficariam aí, jogadas. É ou não é verdade? Amém, pessoal? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. É isso que tem que acontecer hoje aqui. Amém, pessoal? O Espírito Santo quer você de volta. O Espírito Santo te escolheu. O Espírito Santo tem uma promessa para você. Ele tem um trabalhar em você. Ele tem algo reservado para você, meu irmão. Amém? Mas não seja mais uma virgem louca, uma noiva louca. Prepare a sua vasilha. Amém, pessoal? Prepare a sua vasilha, que eu tenho certeza que aquilo que você tem vivido será transformado, será mudado. É muito forte isso aqui. Prepare a sua lâmpada. O que é a sua lâmpada? É a sua salvação. Amém, pessoal? Você quer mais de Deus? Quem quer? Quero te convidar a ficar de pé.